Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Então, estão prontos para mais uma aula? Vamos começar a nossa aula agradecendo a Papai do Céu, tá bom? Feche seu olhinho aí onde você está e ora junto com a tia, tá certo? Senhor Deus, Pai, muito obrigada por Tua palavra. Obrigada porque Tu tens sido sustento em nossas vidas, meu Deus. Coloque diante de Ti esse momento, que o Senhor possa abençoar cada criança, Senhor. Abençoa também as suas famílias. E em nome de Jesus, abre, ó Deus, a mente e o entendimento de cada uma dessas crianças para poder compreender o conteúdo que será ministrado nesse momento, ó Deus. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. E então, qual é a nossa leitura da semana? Lembram? Isso mesmo, Salmo 111. E o verso que nós estamos lendo essa semana é o verso 10, que diz o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E bom entendimento tem aqueles que o obedecem. E o seu louvor permanece para sempre. Então, todos aqueles que obedecem ao Senhor e que temem ao seu nome, eles são sábios, eles têm sabedoria, porque a palavra dele é fiel e verdadeira. E aí, estão prontos para mais uma aula? Espero que sim, viu? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre a água. Quantas coisas nós já aprendemos sobre a água, não é? Nós aprendemos já que essa água que nós temos é um líquido precioso e que nós devemos cuidar muito bem desse líquido, porque ele pode faltar. Que nós aprendemos que no nosso planeta tem bastante água, mas que grande parte dessa água é água salgada. E que uma parte, aquela que é doce, nem toda essa parte ela está própria para o consumo humano. Mas nós também aprendemos que da água nós podemos tirar muitos proveitos, nós podemos fazer muitas coisas com a água, desde a nossa higiene pessoal até a nossa alimentação. Tudo isso nós adquirimos da água. E nós também aprendemos que há comunidades como os índios, por exemplo, como os indígenas, que eles dependem muito da água. E aprendemos que por causa de grandes empresas, por causa de poluição, essas aldeias indígenas têm sido ameaçadas com a escassez de água. E por falar em escassez, nós também estudamos sobre isso, que há lugares em que a escassez de água está prejudicando muitas pessoas. E por causa disso, essas pessoas precisam armazenar água. E armazenar água onde? Em tanques chamados cisternas. Isso mesmo, nós vimos também que cisternas são os tanques e eles podem ser construídos de alvenaria ou podem ser feitos de plástico e as pessoas armazenam água ali. Nós aprendemos também que a água que nós utilizamos, ela vem dos rios. Isso mesmo, ela vem de rios em sua maioria. Mas para nós utilizarmos essa água, ela precisa receber um tratamento. Nós não utilizamos a água da forma que ela vem do rio, nós não a utilizamos dessa forma. Nós precisamos fazer com que essa água chegue em nossas casas de forma saudável, para que nós possamos consumi-la. E é disso que nós vamos falar hoje, sobre a questão do tratamento da água. Então, você vai pegar o seu livro de ciências, aqui ó, o livro de ciências, e você vai abrir na página 72, que vai falar sobre o tratamento de água. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre esse tratamento, tá certo? Abriu? Tá, vou esperar mais um pouco. Livro de Ciências, página 72. E aí? Deu certo? Pronto, agora sim. Então, nessa página aí do livro, tem uma ilustração que mostra como
acontece esse tratamento de água? Inicialmente diz que a água que nós consumimos, ela sai lá dos rios. E aí, quando a água está lá nos rios, ela é represada, ela é retirada dali e passa direto para a estação de tratamento de água. Lá nesse lugar, nesse espaço que é chamado de estação de tratamento de água, a água que foi lá retirada do rio, ela recebe vários tratamentos e vários produtos químicos até ela estar completamente purificada, até ela estar completamente limpa e própria para o consumo humano. Veja aí nesse pequeno vídeo como tudo acontece, desde que a água sai lá do rio até chegar às nossas casas. Observem. E então, compreendeu direitinho? Você viu que a água sai lá do rio e aí ela vai lá para a estação do tratamento e lá ela passa por várias etapas até estar completamente purificada. Quando a água está limpinha, aí sim, dali daquela estação de tratamento, do reservatório onde ela está limpinha, ela é encaminhada para as residências. E aí ela chega até a nossa casa. Mas espera aí, professora, quando ela chega até a nossa casa, aí ela está pronta para ser consumida? Mais ou menos. Vamos entender direitinho como funciona. Quando a água chega em nossa casa, aí nós também temos reservatórios para armazenar. Sabe as caixas d'água que ficam lá em cima, no teto? Elas servem como reservatório para armazenar aquela água. E quando ela sai lá da estação de tratamento, daquele reservatório que tem lá também, limpinha, ela vem até a nossa casa através de tubos e tubulações. Acontece que durante esse caminho, passando por todos esses tubos, a água pode se contaminar também. E é aí onde nós temos que ter cuidado, porque ela pode chegar à nossa residência contaminada. Ela não chega suja de como ela estava no rio, mas ela pode chegar contaminada. E aí nós devemos ter cuidados antes de consumir essa água também. E que cuidados nós devemos ter para consumir essa água? Nas nossas casas, nós podemos utilizar filtros. Sim, os filtros. E esses filtros, eles podem ser de argila, de cerâmica. Olha aí, ó, um filtro de cerâmica. Tinha um desse lá na casa da minha avó. Quando eu era criança, eu via muito um filtro desse. Tomei muita água nesse filtro. É muito boa. E podem ser filtros que são mais modernos, que existem hoje, que são conectados direto na torneira e que filtram a água. Observem também esse filtro mais moderno. Então, a água ela deve ser filtrada dessas duas maneiras. Ou você filtra nesse filtro de cerâmica ou nesse que é conectado direto na sua torneira. Para lavar legumes, para cozinhar alimentos, essa água ela precisa estar bem tratada, ela precisa estar limpa. E como é que nós podemos também tratar essa água? Diz aqui, ó, no seu livro, bem aqui, ó,
que também é importante que nós façamos a desinfecção de água, dessa água. Como é que a gente faz a desinfecção dessa água? Diz que a gente pode fazer essa desinfecção fervendo a água ou colocando, olha só, uma gota de água sanitária. Isso mesmo, água sanitária. Aquela que nós temos em nossa casa que utilizamos nas roupas, utilizamos para limpar o chão muitas vezes. Então, uma gotinha só de água sanitária em cada litro. Então, para 1 litro de água, eu vou colocar uma gota de água sanitária. E assim a água vai ser desinfectada. Ou eu faço a fervura dessa água, ou eu coloco uma gota de água sanitária em 1 litro de água. Assim a água será desinfectada. E aí, a água estará prontinha para o consumo. E aí, aprenderam mais sobre a água? Como é importante que nós saibamos conservar esse líquido e saibamos consumi-lo da melhor forma possível para evitar que fiquemos doentes. Que você possa, fazer um bom uso desse líquido. E agora vamos à nossa atividade para casa. Para casa, você vai realizar as atividades do livro na página 75 e na página 76. Antes, porém, como eu sempre falo, você vai fazer uma leitura atenta desse texto. Vai ler e reler, se for possível também, reveja essa aula e aí sim você vai estar prontinho para realizar a atividade da página 75 e da página 76. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!